Fala pessoal, beleza? Bom, a gente está de volta aqui para mais um podcast com o Fernando Fabres. Não esquece aí, você que está acompanhando a gente, de entrar no nosso YouTube, ativar o sininho, segue a gente lá no Geometria Social Podcast no Instagram e acompanha a gente nesse trabalho aí. Fernando Fabres, do PL, muito obrigado por estar aí com a gente hoje. Tudo bem? Como é que tá aí a correria pré-candidatura? Boa tarde, André. Muito obrigado pelo convite de vocês aí. Estou bastante corrido nesses dias, mas bastante contente de estar aqui com vocês, com um projeto desse que ajuda a nossa cidade, mostrando quem são os candidatos, as suas ideias, quem são, o que estudaram, o que fizeram pela cidade. E a gente está aqui hoje para bater esse papo. Muito obrigado. Que bacana, cara. A gente que agradece aí sua presença. E vamos lá, então, vamos conhecer um pouco mais de quem você é, né, Fernando? Você é daqui de Araçatuba mesmo? Sou daqui de Araçatuba. Nascido, crescido, criado. Nascido, crescido, criado. Estamos aqui desde o nosso nascimento. Com a nossa família aqui, construindo raízes em Araçatuba desde o nosso nascimento. Sim. Que legal, cara. Bacana. Estudou a vida toda aqui ou foi aprender fora? Não, estudei a vida toda aqui. Estudei aqui, fiz escola, faculdade e depois só a gente fiz um curso dessa parte de bolsa, que é o que eu trabalho hoje. Tem um escritório de investimentos em São Paulo. Uma certificação, mas estudei sempre aqui, a minha caminhada sempre foi em Araçatuba. Sempre quis ficar em Araçatuba, foi um desejo meu, tive algumas oportunidades fora, inclusive dentro da corretora que eu estou hoje, né, que é a Terra Investimentos, mas quis ficar aqui em Araçatuba, quis trabalhar aqui e é por isso que esse desejo da cidade melhorar, de desenvolver a nossa cidade, por isso esse envolvimento político também. É bacana, esse senso de pertencimento eu acho que é importante, né? Para as prefeituras, a gente vem falando a importância das prefeituras da política de baixo para cima, e eu acho que esse senso de pertencimento é um dos papéis mais importantes. Mas vamos lá, você não está na sua primeira candidatura agora, né? Não estou. Assim, para resumir um pouco minha história, eu tive um convite em 2016 para participar da política, não tinha nada a ver com a política, eu tenho uma ligação muito forte com uma comunidade cristã evangélica que chama Ágape, né? E por conta dos trabalhos sociais e de ajuda a jovens e tudo mais, uma pessoa me convidou lá em 2016, mas na época eu fiquei muito receoso, porque os trabalhos que a gente faz nunca teve uma ligação política, sempre foi uma coisa de vida mesmo, de propósito. E aí quando surgiu esse convite eu fiquei muito receoso, e aí eu acabei conversando com algumas pessoas, com a família, coloquei o meu nome à disposição, mas eu não fiz uma campanha, por assim dizer. Entendi. Fiquei trabalhando comumente no meu escritório e no final do dia, assim, depois que eu saí do escritório, eu falava com alguns familiares, com algumas pessoas, e foi a primeira participação minha, foi em 2016, na primeira campanha. E nessa campanha, eu não me lembro ao certo, mas eu tive 800 e poucos votos de primeiro, foi bastante significativo. E essa foi a minha primeira participação. Aí em 2020, já ligado com um grupo político, pessoas engajadas na política que tinham o desejo mesmo de fazer uma transformação na nossa cidade, eu me envolvi mesmo, aí eu saí para uma candidatura e foi essa última que até a gente estava batendo um papo aqui, eu tive 1.538 votos, Passou. Eu quase dobrei a minha primeira votação, né? Sim. E realmente fiquei fora por conta dessas questões de quociente eleitoral, de questões partidárias, que eu nem tinha esse conhecimento que poderia acontecer. Então entrou uma pessoa com 650, outra com 850, duas com 1.300, e eu fiquei fora com 1.538 votos, então eu fui o 11º mais bem votado dos 15 que estão hoje nas cadeiras na Câmara Municipal. Então a caminhada foi basicamente essa, assim, e o envolvimento político foi, no caminho desse convite, foi surgindo o desejo de fazer a diferença, né? Eu lembro de um momento conversar com o meu sogro em 2020, ele era o pastor dessa igreja, faleceu o ano passado, o pastor Alfredo da Ágape, teve câncer, passou aí 2 anos e meio com câncer, e aí ele falou assim, meu receio da política era misturar as questões que a gente fazia e ainda faz, sociais ou de ajuda para as pessoas, e que as pessoas achassem que aquilo era uma busca por voto, sei lá, né? Entendi. Então eu não queria me envolver por conta disso, mas em 2020 ele falou, Fernando, você sempre foi a pessoa que você é, nunca mudou para ser o que você é hoje. Você é essa pessoa, você sempre trabalhou em função de fazer o bem para as pessoas. Então, faça isso intensamente na política também, continue fazendo, que as pessoas vão entender que você já era e você não se tornou alguém para estar na política. E aí em 2020 realmente foi esse número de votação bem expressivo
e fora por conta de regras eleitorais. Entendi. É interessante essa preocupação de que uma filantropia seja feita por um interesse terceiro, por alguma coisa do tipo, né? Mas, pelo jeito, suas candidaturas vêm crescendo e essa pré-candidatura, então, você está sentindo que é um bom momento aí para a sua vida política? Eu acredito que agora a gente tem um potencial muito grande por conta da construção da nossa vida pessoal, que ela continua a mesma, né? A gente continua fazendo os nossos trabalhos independente de cargo. Sim. É isso que eu falava, assim, a gente vai continuar fazendo independente de cargo. E é o que a gente veio continuando fazendo os nossos projetos nos bairros que a gente trabalha com as pessoas, de bem comum. A gente tem grupos de partilha onde a gente procura ajudar as pessoas. Então, antes, lá atrás, a gente fazia visitas ao centro de ressocialização. Sim. Então, a gente sempre procurou fazer o bem e ajudar as pessoas a transformar suas vidas. Como de alguma forma, em algum momento, a minha vida foi transformada ali dentro daquela comunidade. Sim. Então, esse é o nosso trabalho. E agora, acho que o potencial de alcance por conta da continuidade desse trabalho, desses 1.538 votos, se faz conhecido, o nome já está conhecido, e eu tenho, de alguma forma, assim, uma proximidade muito grande com o Lucas Zanata, que hoje é o nosso pré-candidato a prefeito. Ele é 2 mandatos de vereador. Ele vai conversar com a gente uma hora dessas aí. Ah, que legal. E como ele saiu agora da vereança e foi para a pré-candidatura a prefeito, e a gente tem uma proximidade desde, inclusive, dessa comunidade, a gente era junto, a gente é amigo de infância, então esses votos, provavelmente dele, são votos que podem ter uma migração, devem ter uma migração muito grande para mim, e eu tenho trabalhado nesse sentido de continuar fazendo o meu trabalho para que a gente possa, nessa pré-candidatura, depois na candidatura, trabalhar em função de nos mostrar para esse público também que conhece o Lucas e que já teve uma expressão de votos aí, isso lá na frente, na época certa, né, se tornar em votos direcionados à minha pré-candidatura. Então, o trabalho tem sido bastante forte e a gente está bastante confiante nisso. Que legal. E conta um pouco pra gente desses projetos que você tem feito pelos bairros aí, quais são os projetos, quais são os bairros, você pode falar um pouquinho aí pra gente? A gente tem, assim, trabalha muito em vários bairros, mas o Verde Parque, o Porto Real, a gente fez alguns trabalhos e a gente tem, assim, basicamente tem um trabalho que é mensal, que chama Desperta Betel, ali na comunidade, onde a gente pega algumas crianças nesses bairros, por volta de 100 crianças, a gente passa um dia todo com elas, assim, em esporte, recreação, algumas palavras para que essas crianças, muitas vezes você vai visitar elas lá no bairro, você encontra uma criança, quando a gente vai procurar essas famílias, muitas vezes tem uma criança de 7 anos, uma criança de 5 anos e uma criança de 3 anos. Quem está cuidando da de 5 é a de 7, quem está cuidando da de 3 é a de 5. Cadê seu pai? Muitas vezes está preso, cadê sua mãe? Muitas vezes está presa. Então, assim, a gente vai dar esse alento, essas palavras de motivação, de mudança de vida para essas crianças. E também a gente passa uma tarde ali junto com elas, né? É muito boa. E a gente tem um outro trabalho que a gente faz, que chama Na Real, que a gente acabou de fazer esses dias atrás, que a gente faz um trabalho num dia inteiro com o bairro, onde a gente leva vários profissionais de várias áreas, então advogado, médico, dentista, corte de cabelo, e as crianças e os adultos são convidados a estar ali, muitas vezes numa escola ou numa comunidade cristã, e a gente passa a tarde inteira fazendo esse tipo de trabalho, de um atendimento, claro, preventivo ali, na parte médica e tudo mais, cortes de cabelo, que a molecada fica doida, vai querer cortar o cabelo. Vai ficar todo mundo bonitão. E aí a gente leva brinquedos, pula-pula, e a gente faz todo um trabalho social ali com eles. Depois a gente também tem uma palavra ali com a turma, um momento de testemunho, de vida, de uma mudança para motivar aquele pessoal. Então, esses são um dos trabalhos que a gente faz aí ao longo de todos esses anos que eu falei para você, de mudança para essa turma aí, de motivação, de transformação de vida. E a gente acabou de fazer foi muito bom. E a gente vai continuar fazendo isso. Que legal, Fernando. Parabéns pelos trabalhos aí, viu? Obrigado. E aí a gente tem umas perguntinhas para fazer para você aí, né? Que a gente está fazendo um processo para ser bem democrático, para todos os candidatos terem as mesmas oportunidades. A gente acha aqui na Geometria Social Podcast que isso é importante. Então a gente queria saber um pouco de você. O que você acha desse contexto político que a gente está vivendo no Brasil hoje, Fernando? Rapaz, André, esse contexto político está triste, né? É complicado, né? Bem o Brasil complicado. Não é um país fácil, né? Não. Assim, eu acho que o Araçatuba e o Brasil, a gente tem que... essa mudança que o próprio Bolsonaro trouxe de paixão pela nação, pelo nosso Brasil, foi muito bom.
porque eu vejo isso em Araçatuba também. Sim. Quando eu fui para Brasília no começo do ano, visitei vários deputados, o Nicolas, o Van Hatten, o Ricardo Salles, que são pessoas próximas e algumas até do próprio PL, que é o nosso partido, com o intuito de trazer emendas, de conversar, de manter contato. E eu levei a bandeira de Araçatuba, porque a gente precisa renovar esse amor pela cidade. Então, o ideal era justamente esse, a gente renovar um amor pela nossa cidade, pelo nosso país, mas também pela nossa cidade. E quando você me pergunta do Brasil, eu amo o Brasil, eu amo a minha cidade, tanto que eu fiquei aqui, não quis ir embora, eu não quis sair daqui. Sim. Mas a gente vê o contexto político de hoje, né? Infelizmente, essa questão da esquerda hoje, do Lula, presidente da República, a gente está vendo a Venezuela, é o cenário, é um recado para nós como brasileiros. Eu acho isso muito ruim. E tirando essas questões ideológicas, é uma questão prática e matemática. A gente vê o que esses países estão vivendo nessa ideia socialista. Então, acho que o que a gente está vivendo hoje, infelizmente, eu trabalho com o mercado financeiro, tenho um escritório de mercado financeiro, e a gente vê essa questão fiscal que está levando o dólar à explosão. A gente está vendo o dólar aí a casa de 5,75. Tudo isso por conta de uma questão de risco fiscal. É lógico que a gente tem outros problemas, como toda essa questão de Israel. A gente vê os Estados Unidos vai ter eleição esse ano também. A gente tem uma eleição municipal aqui no Brasil. Tudo isso, lógico, está estressando o dólar. Mas essa questão fiscal irresponsável, isso é muito ruim. Então, eu não vejo com bons olhos o cenário político brasileiro hoje, mas eu acredito no Brasil e acredito no brasileiro. Então, eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui, batendo esse papo e esse trabalho de vocês aqui, tem uma relação de querer uma mudança para a nossa cidade, e é isso que eu acredito. Eu acredito que quando a gente político, é você ser um agente transformador da sociedade. Vocês, de alguma forma, estão fazendo isso, e eu, me colocando como pré-candidato, também estou buscando fazer isso de uma outra forma. Né? Não, eu acho que o contexto brasileiro, o contexto global, como você falou hoje, é um negócio extremamente conturbado, né? Acho que qualquer continente que a gente for olhar tem uma série de questões que a gente precisa olhar com profundidade mesmo, mas eu acho que uma das coisas importantes, inclusive que esse processo que a gente está fazendo, é justamente esse senso de pertencimento, de patriotismo municipal, digamos assim, para que as pessoas possam, de fato, olhar e ter um pouco mais de noção e se sentir mais apegadas à cidade, né? Sim, exatamente. É um bairrismo, né? A gente valorizar onde a gente está, comprar onde a gente está, comer onde a gente está, valorizar a nossa cidade em todos os sentidos, porque a gente mora aqui, né? Quando eu procuro comprar sempre em volta de onde eu moro, porque você acaba valorizando não só aquele comerciante que está ali, mas quando aquele comércio continua ali, você valoriza os imóveis em volta, os terrenos em volta, você valoriza todo o seu bairro e você desenvolve o teu bairro. Então, isso é importante, a gente ter isso como município, como país, e independente do que a gente está vivendo hoje no âmbito federal, a gente tem pessoas muito boas aí, como o Tarcísio, e pessoas que estão trabalhando para desenvolver o nosso estado de São Paulo, que é a locomotiva do país aí. E, então, acho que a gente tem muito para fazer. Quando a gente se empenha para ser esse agente transformador da sociedade, a gente pode conquistar muita coisa, e esse é o nosso objetivo. Que legal, Fernandão, bacana. E aí você está na pré-campanha agora, já tudo indica que vai virar candidato. Você, como um vereador de Araçatuba, o que você acha que você poderia auxiliar e fazer pela nossa cidade? Olha, eu falo o seguinte, que o trabalho do vereador, ele é meio... as pessoas não entendem muito bem o que o vereador tem que fazer, né? E a ideia do vereador é que ele tem que ser um fiscalizador. O trabalho do vereador é fiscalizar e é projetos de lei. Então, quando a gente vê aí a turma falando em asfalto, em lombada, ou um monte de coisa que o pessoal pede e acaba prometendo, isso não tem nada a ver com o legislativo. Isso tem muito mais a ver com o executivo, que seria o prefeito, a execução desses projetos. É claro que você pode cobrar o seu vereador para desenvolver algumas coisas, para cobrar a prefeitura, mas não promessa dele, né? Tem que ser algo vindo da prefeitura. Então, o trabalho que eu acredito que a gente tem que fazer junto à Câmara Municipal e à nossa cidade é um trabalho de desburocratização, porque quando você faz uma desburocratização, você ajuda a tornar aquele processo mais transparente, e aquilo que é mais transparente, ele é mais eficiente. Então, assim, fiscalizar os contratos,
A gente pode desenvolver uma fiscalização melhor para a cidade nas áreas onde existe parte de mobilidade. Então, eu estava conversando esses dias com o pessoal sofrendo naquele trevo ali que você vai para o shopping Praça Nova ali, aquele é um trecho complicado, né? Complicadíssimo que virou aquilo ali. Então, assim, a gente olhar para os lugares onde existem as dores da população, estar presente nesses lugares e fazer voz dentro da Câmara para que algumas coisas possam mudar. A gente é muito ligado ao esporte também, então, assim, trazer esse esporte para a criançada, para a turma, quando a gente faz esses projetos, a gente leva o esporte, a gente leva pessoas do esporte, então a gente procura incentivar, a gente tem muita ligação com o pessoal do jiu-jitsu, então o Alexandre Scatena, o Zelo, o Gilberto Gabas, toda essa turma que nos ajuda a desenvolver projetos, eles têm projetos aí sociais com crianças, ajudam essas crianças, coisa simples, você imagina hoje, você fazer um projeto para uma sala, colocar um tatame e começar, essa turma deseja ajudar a cidade, então eles vão ir lá dar uma aula uma vez por mês, faz um rodízio com os professores deles, eles já fazem isso, muito importante, e isso transforma a vida da sociedade, das crianças. Então, assim, muitas ideias voltadas a praças também, então tem muitos lugares na cidade que são lugares que estão largados, assim, praças que não são praças, é uma área verde. Sim. E você fazer um trabalho junto ao bairro ali para fazer com que aquele lugar se torne realmente uma praça iluminada, você possa desenvolver, como a gente está falando desse bairrismo, muitas vezes chega um comerciante com um trailer ou abre um restaurante ali no lugar. Quando você revitaliza esses lugares, você traz vida, você traz esporte, saúde, traz uma área social. Eu fiz esses dias uma enquete no meu Instagram perguntando o que você acha que está faltando na cidade. Áreas verdes para eu ir com a minha família. Outros, áreas de esporte. A gente vê aí algumas cidades como Rio Preto, tantas áreas para correr, para ir com a família, boas praças. E Araçatuba tem uma falta muito grande e tem bons lugares para que isso se desenvolva. Ontem tinha uma pessoa no meu escritório com um projeto feito já com um arquiteto para uma área da cidade. Olha que legal. Então, vindo nos procurar, assim, me ajuda. Eu falei, cara, independente de política, o que eu puder fazer para ajudar em relação a isso, eu estou disposto. Então, acho que tem muita coisa para se fazer na Câmara e manter os nossos princípios sempre cristãos, de família, como pauta também é bastante importante. Mas eu gosto muito de ser efetivo. Então, aquilo que eu te falei, o que a gente pode fazer de efetividade na nossa cidade, que a gente vai ser construtivo e vai mudar realmente algumas coisas na cidade, a gente está disposto a fazer, mas sempre lembrando que o trabalho do vereador é fiscalizar e apresentar projetos de lei, não ficar fazendo nome de rua toda hora aí, né? Voto de aplauso, tantas coisas que não surtem efeito nenhum geral para a nossa cidade. Aliás, pessoal, é importante vocês ficarem sabendo o que é o papel do vereador, porque a gente está trazendo o pessoal aqui para conversar, como o Fernando, e as pessoas não sabem qual é o papel. Então, obrigado por explanar isso, inclusive Fernando. Eu acho que é bastante importante, André, você até um dia fazer um podcast e a gente falar tudo que o vereador deve fazer, o que ele não deve fazer. Vai ser um prazer. A gente está desenvolvendo esse trabalho todo que é para auxiliar a cidade, então vai ser um prazer. Podemos combinar no futuro, com certeza. Bastante importante. Assim, acabei de fazer uma pós, né? Finalizei ela em maio, de Políticas Públicas e Responsabilidade Social na PUC Paraná, buscando me desenvolver para ajudar e ter mais capacidade para desenvolver o que você me perguntou, o que você vai fazer lá. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa fazer, entender o papel do legislador na Câmara para não confundir e aí a gente distorcer o papel do vereador e não ter efetividade no trabalho público. E também entender que a pessoa que você vai colocar lá, não adianta só ter um bom projeto. Ela precisa estar capacitada, que senão ela acaba sendo engolida pelos leões aí dentro. É verdade, cara. E não se desenvolve, muito pelo contrário, acaba sendo usado. Convenhamos que a política do Brasil não é brincadeira, né? Nem um pouco. É isso aí. Mas, Fernando, a gente queria agradecer mais uma vez a você aqui pela participação no podcast Geometria Social, agradecer pelas suas observações, para que o pessoal possa saber com quem que eles estão lidando aí em Araçatuba, né? E você que está acompanhando a gente, não esquece de seguir a gente lá no canal, comentar o vídeo do Fernando aí, dá um alô, diga o que você acha e participe desse projeto. Fernandão, muito obrigado, boa sorte aí na sua pré-candidatura e futura candidatura e a gente vai acompanhar o seu trabalho por aqui. Muito obrigado, André. Foi um prazer. Prazer é meu.